Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, a nossa meditação esta manhã de domingo, a Epístola de São Tiago, o capítulo 1. Epístola de São Tiago, capítulo 1. Vamos ler o verso 19 até o verso de número 21. Epístola São Tiago, capítulo 1, do verso 19 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do Senhor não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra que em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Oremos. Senhor, nós estamos diante da palavra aberta, a lemos com fé. Então rogamos agora que o Teu Espírito nos ilumine para termos uma compreensão das verdades eternas contidas nesta palavra. É o que oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos avançando aí na série de sermões em Tiago, com o título Fé sem obras é morta. E tem sido abençoador caminhar por esta pequena epístola, que já observamos anteriormente, faz parte das gerais ou epístolas católicas, contém somente 5 capítulos e 108 versos. É uma epístola curta. Também sabemos que Tiago é o meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que participaram dos estudos das terças-feiras, quando estávamos ao Evangelho de São Mateus, tivemos a oportunidade ali de averiguar nas Escrituras que José, já viúvo, casou-se com Maria, tendo já filhos. Esses meio-irmãos de Jesus se unem à família, e dentre esses meio-irmãos estão aí, de fato, está constando aí Tiago. Essa epístola foi escrita aí provavelmente entre o ano 44 e 66 depois de Cristo. Tiago, ele escreve para os cristãos perseguidos. E inicia sua epístola falando de cristãos que estão na dispersão. Ele os encoraja a buscarem sabedoria, a fortalecerem a fé e vivê-la por meio de obediência a Deus e no relacionamento com o próximo. Portanto, a epístola de Tiago fala de uma fé que de fato atinge a nossa ética e o nosso relacionamento com o outro. Vivemos em obediência a Deus, nos relacionando com o próximo. Hoje nós vamos tratar sobre a ira divina, Tiago 1, de 19 a 21. Esse tema soa um pouco estranho aos ouvidos dos evangelicais, tendo em vista que não gostam de ver esse aspecto de Deus. A eles é estranho achar que Deus se ira. E nós vamos mostrar que a ira de Deus não é a ira humana, é uma ira distinta, e que Deus sim ira-se contra o pecado, contra o mal. Deus de fato apresenta claramente nas Escrituras esse aspecto do seu ser divino. É comum que ao passarmos por aflições culpemos a Deus. E Tiago, então, nessa primeira parte da epístola, está instruindo os seus leitores a entender isso. Devido à perseguição, à fuga, à situação de muita dificuldade e aflição, pobreza extrema, talvez estejam culpando a Deus. Então Tiago vem dizer assim: olha, Deus não tenta ninguém. Deus é bom, é perfeito, é o Pai das luzes. Tiago nos fala das perfeições do ser de Deus e da origem das tentações do pecado. E Tiago diz que o pecado e a tentação têm origem no nosso coração cobiçoso. E somos nós que nos colocamos em situações difíceis por causa do nosso estado de queda. Assim, quando passarmos por aflições, devemos estar prontos para ouvir a palavra e tardios para falar palavras precipitadas. Tiago então inicia no verso 19 dizendo: meus irmãos, não falem precipitadamente,
Porque não há culpa em Deus. Deus não tenta ninguém, nem é tentado pelo mal, mas sejam prontos para ouvir. Tiago então agora nos conduz àquilo que anteriormente já vimos. A palavra de Deus é suficiente. Ouçam a palavra, não falem, os seus corações não se precipitem em falar diante de Deus. Se tem uma coisa que castigou duramente o povo de Israel no Antigo Testamento, foi o fato de murmurarem, de reclamarem. Toda vez que o povo murmurava, a situação deles ficava mais difícil. E uma verdade muito clara no Novo Testamento é que os cristãos devem aprender a viver com contentamento. Tendo o que comer e o que vestir, estejam contentes. Então a instrução de Tiago é muito direta. Estejam prontos para ouvir a palavra e tardios para falar, porque não há nada que possamos falar a Deus. João Calvino, tratando deste aspecto, declara que no culto nós temos que ser de pouco falar, porque não há nada que tenhamos a dizer que Deus precisa saber, mas prontos para ouvir, porque há muito da parte daquele que é o mais sábio que precisamos ouvir. Então coaduna muito bem com o que Tiago diz no verso 19. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Eu quero que vocês atentem um pouquinho como é que funciona a nossa ira, a ira humana. Ferraduras Ligeiro. Que temperamento, mas que coisa feia. Você nunca me viu perdendo a paciência. Bom, eu não vou mais sair com você se não aprender a se controlar, viu? Me desculpe, por favor. Saia! Mas o Pato Donald tenta abrir a janela ali e, como sempre, o que acontece? Não abre. E aí ele simplesmente destrói toda a casa. E no final a Margarida chega lá e tem só que virar um ferrolhozinho, né? E aí ela então manda ele embora e diz assim: Donald, não dá para ficar com você enquanto você for irado. A nossa ira funciona assim. Quando as coisas não acontecem como queremos, quando as coisas não caminham como desejamos, o que nós fazemos? Nos iramos. A nossa ira geralmente é uma ira destrutiva, é uma ira má, é uma ira que tira o controle. Mas a ira de Deus, ela não é assim. Ela é uma ira que difere da nossa ira. É uma ira perfeita, não é uma ira produzida pela decepção, não é uma ira produzida porque não se realizou o que se desejava. A ira divina, ela difere da nossa ira humana, ela é diferente. Em primeiro lugar, então, Tiago nos mostra neste texto esta manhã que a nossa ira não produz justiça. Verso 20, acompanhe comigo. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A nossa ira é uma reação humana, é reflexo das nossas emoções. Então Tiago começa dizendo que é um problema, porque o homem é pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, todos pecamos.
Então Tiago diz que não há como refletirmos uma ira boa, reflexo de emoções pecaminosas. Há nas Escrituras então um registro claro de uma ira humana santa, que é, por exemplo, a indignação justa que alguém pode sentir contra o pecado ou contra a injustiça. Então, Tiago nos fala dessa ira que pode sim ser santa, mas também as Escrituras alertam do perigo que essa ira santa se torne pecaminosa. Olha o Salmo 4, verso 4. O que o salmista nos exorta? Salmo 4, o verso 4. Irai-vos, não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. O salmista dá algumas instruções aqui. Primeira, podemos nos irar, mas ele proíbe o pecar. Então ele diz: consultai no travesseiro o coração e sossegai. A ira começa a perder o controle quando ela nos assume, nos dirige. É o que acontece com o Pato Donald. Ele podia até ficar chateado com a janela que não funcionou. Você tem o direito de ficar chateado com a injustiça, com o pecado, com coisas erradas. Mas você não pode deixar que isso dirija a sua vida, conduza a sua vida. Porque se você permite, então a ira dominou você. E ela então deixa de ser uma ira santa, uma ira contra aquilo que é mal, e passa a ser pecado. As Escrituras então dão um caminho. Consulta no travesseiro o coração e sossegai. Ele está falando daquele momento que você se retira da vida para o descanso e se coloca em repouso na sua cama, no seu travesseiro, e diz assim: agora consulta o seu coração, a sede das vontades. O que está dirigindo você? O que está na sede dos seus desejos? Se for a ira, você foi dominado por ela. Então você precisa entender o que dirige a sua vida. Essa é a instrução do salmista. Agora, Efésios, segundo nos escreveu São Paulo, capítulo 4, o verso 26. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O apóstolo aqui cita o texto lá que está presente em Salmo 4:4, completando a ideia. E ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Então, novamente, a Bíblia está dizendo que há a possibilidade de ter ira, mas não pecar. E aí ele completa: não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira não pode ser uma coisa contínua, que permaneça. A ideia bíblica é que ela não passe para o outro dia, que ela não ganhe continuidade na sua vida, que você não viva para isso. Eu estava esses dias consultando os filmes que estão no cinema, e um dos filmes é terceiro filme de uma série de um homem que sai para se vingar do universo. Então a ideia é, parece que roubaram a filha dele, ele volta e vem e mata todo mundo. No tempo presente, a ideia muito real é essa: se alguém provoca você, vingue-se, e que sua ira se manifeste até destruir todos. Mas o princípio das Escrituras é diferente. Você pode até hoje se chatear com a injustiça, mas que isso não domine você para o amanhã. Que você não viva o porvir na perspectiva de irar-se continuamente, de vingar-se, de praticar justiça com as mãos. A ira não pode ser o ponto central da sua existência. Podemos nos irar, mas que ela não nos domine. Então Tiago começa apontando que a nossa ira não vai produzir justiça. Diante disso, você já tem aqui um alerta suficiente para fazer com que ela não seja algo central na sua existência, que ela não domine a sua existência, porque ela não produzirá justiça. Você pode até se irar, porque eu concordo com o Pato Donald, é difícil, mas isso não deve dominá-lo, porque não vai produzir resultado. Então lembre-se,
Quando a ira vier, ire-se. Mas traga à memória imediatamente o que Tiago está dizendo. Ela não produzirá justiça divina. E aí o crente deve se lembrar de que o nosso Deus é vingador. E é Ele que toma vingança por nós. Por isso a justiça que Tiago aponta aqui é a justiça divina. Aquela que é perfeita e aquela que os crentes aguardam. Mesmo que possamos aplicar justiça humana, justiça pessoal, justiça jurídica, justiça social, nunca será a justiça divina. Então Tiago diz assim: meus irmãos, a ira humana não produz a justiça de Deus. O crente, portanto, então deve abandonar a ira, deve abandonar a esperança de que a ira produza justiça e olhar para Deus. Por isso, em segundo lugar, Tiago nos apresenta que a ira de Deus é justa. O verso 20, novamente. Ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se a ira humana não produz, então é a própria justiça de Deus, na sua ira santa, que é a solução. A ira de Deus, portanto, é justa. Nós precisamos de fé para crer nas promessas de Deus. O nosso problema está na fé aqui. Quando eu não tenho fé para acreditar que Deus é o meu vingador, quando eu não tenho fé para acreditar que Ele julgará todos os homens no dia do juízo final, quando eu não tenho fé para acreditar que Ele está olhando por mim, dirigindo todos os meus passos, então eu assumo para mim que a minha ira pessoal, pecaminosa, produzirá justiça, e abandono Deus e começo eu a produzir uma justiça falha a partir da minha ira, que pode até ser justa. Pode até ser uma ira contra algo errado, algo pecaminoso, mas Tiago claramente declarou que ela nunca produzirá justiça. Por isso, quando assumimos que as coisas saíram do controle, nos iramos, pois não ocorrem como queremos. O que acontece é, eu desejo que algo aconteça, mas quando não acontece o que eu quero, eu me iro. E aí eu tento então aplicar justiça para que aconteça aquilo que eu quero, e então eu seja satisfeito. Só que não funciona assim. Primeiro, Deus dirige todas as coisas. Então muitas vezes o que vai acontecer comigo não é o que eu quero, mas é que seja feita a tua vontade. Então eu tenho que me submeter, mesmo que aconteça comigo coisas que eu não quero. Então eu posso me irar? Posso. E posso fazer como os salmistas: ó Senhor, até quando? Ó Senhor, esqueceste de mim? Por acaso queres que eu termine na sepultura? São as frases que os salmistas mostram para dizer: eu estou irado porque não era para ser assim. Mas eles então terminam os salmos dizendo: eu confio no Senhor. O Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza, em quem eu tenho confiança, é o meu Redentor, Ele me dirige os passos. Então devemos entender que quando nos iramos, a ira deve ser apaziguada com confiança em Deus, fé em Deus e certeza em Deus de que Ele dirige tudo, sabe todas as coisas e é por mim. Então a ira é aplacada e a justiça verdadeira será feita, porque Deus dos altos céus olhará e dirá assim: eis o meu servo que confia em mim, e Ele agirá por nós. Não foi assim que aconteceu com o povo no deserto? Quando afligido por muitos inimigos, e a aflição deles subiu até o Senhor, e disse o Senhor lá dos altos céus que se lembrou do seu povo e agiu em favor dele, libertando-os com mão poderosa. Então eu devo conceber no meu coração a ideia de que o meu Deus, que é justo, que é perfeito, que é bom, em quem não há sombra de variação alguma, o Pai das luzes, que não pode ser tentado, e que sabe que toda aprovação que vem sobre mim é para me experimentar, e que eu sei que pode me livrar do jugo do pecado, me dirige. Então a minha ira é apaziguada e eu confio nesse meu Deus. Deus é santo, então todos os seus atos soberanos e sua vontade estão repletos de perfeição e são bons. Nós devemos entender isso. Eu sou pecador, então tudo que eu produzo
é pecaminoso. Deus é santo. Tudo que Ele faz é bom, é justo, é perfeito. Então eu não posso viver pelas minhas obras, mas eu devo viver pelas obras de Deus. Quando então alguma coisa acontece na minha vida, eu devo conduzir isso à presença de Deus, para que Deus reflita nessa situação, e não o meu próprio coração, não o meu ser pecaminoso. Assim, quando Deus agir, sua ira produzirá justiça. Se Ele é bom, santo, justo e perfeito, quando Ele agir na situação, a ira divina produzirá justiça. Mas a minha ira não produz justiça, diz Tiago. Então entenda, meu irmão, ire-se, mas não tente produzir justiça, porque você não vai conseguir. Quando você se irar, procure a Deus. Coloque diante dele a sua ira, sabendo que a ira dele é santa, e essa ira produzirá justiça, e justiça divina. Então nós precisamos descansar, precisamos confiar em Deus. De fato, é uma questão de fé. Em terceiro lugar, como vencer a ira? Eu sei que é difícil, e talvez você, como eu, façamos como Pato Donald: destruir tudo e quebrar tudo seja a nossa solução. Mas há uma instrução bíblica dada por Tiago sobre como vencer a ira. Verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Para vencer a ira, precisamos antes de tudo nos despojar do pecado. A primeira instrução de Tiago é: despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Então, abandonar o pecado é um primeiro passo, porque se o pecado é algo presente e muito forte na sua vida, o pecado vai falar mais alto. Vocês lembram, domingo passado, quando nós falamos, no retrasado, que nós falamos sobre a ideia de que nós temos um lado pecaminoso falando e um lado santo, e Paulo apresenta esse capítulo 7 de Romanos, que lutam entre si. Se você fortalece um lado, ele vence. Então a primeira situação que você deve entender para vencer a ira é mortificar o eu pecador. E assim ele mortificado, então, não terá ele tanta voz e tanta força dentro de você para dominá-lo. Então, despojar-se do pecado e acolher a palavra de Deus com mansidão, diz Tiago. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, agora é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago já nos falou anteriormente sobre isso, sobre essa palavra que nos transforma, lá no verso 18: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então o que o Tiago apresenta aqui é essa ideia de acolher. Então despoja do homem pecador e acolhe a palavra. Dá menos ouvido para o seu eu pecaminoso e mais ouvidos para a palavra. Lembra que ele começou falando sobre isso? Ouça mais a palavra e fale menos. Então não permita que o seu eu fale. Ouça mais a palavra. Ouça mais as escrituras. Ouça mais a voz de Deus. Porque se o seu eu fala, o que vai acontecer? Vai quebrar tudo, não vai? A ira vai dominar. O seu coração vai ser dirigido por ela. A sua vida vai ser em prol daquilo. Então é muito comum nós observarmos nas histórias, nas novelas, nos filmes, nos livros, a ideia do personagem que vive exclusivamente para vingar-se de quem riu dele, de quem chacotou, de quem o pisou, de quem o perseguiu, de quem lhe fez mal. E ele então constrói toda uma vida em torno dessa verdade, de aplicar a ira dele àqueles que praticaram mal contra ele e ser então bem sucedido. Mas Tiago agora chega e diz assim: não faça isso. Suplanta esse eu pecador até que ele morra e despoje-se dele, e a palavra ganhe grande vida dentro de vós e tenha então a voz primeira.
Toda vez que vocês se irarem, a primeira voz que deve ecoar dentro de vocês deve ser a palavra santa. E essa palavra, então, acolhida com humildade, com mansidão, vai permitir que você seja transformado. E ele então encerra dizendo: é poderosa para salvar a vossa alma. Nós precisamos, de fato, de emoções transformadas. O termo aqui, utilizado por Tiago, é o termo psique, que fala da alma, da psique, da emoção. A nossa salvação, de fato, daquilo que somos, pensamos e como interagimos com o mundo, depende de como interagimos com a palavra. Quem acolhe ela com mansidão e humildade, literalmente vai demonstrar isso na sua relação com o mundo. Mas quem não está vivendo pela palavra, mas está dando ouvido ao eu pecador, as suas relações exteriores com o mundo vão ser terríveis, de ira, de uma ira destrutiva, de relações agressivas, de falta de controle no falar. E nós vamos ver mais à frente Tiago falando um pouquinho sobre a fala. É um dos trechos das Escrituras em que literalmente Deus nos dá aquele golpe direto que derruba você no chão, porque é um trecho onde nossa face aparece nas páginas das Sagradas Escrituras. Quem somos e o que somos é detalhado em minúcias por Tiago, de forma tão poderosa que nos assombra a alma quando lemos. Então, mais à frente, nós temos a oportunidade de ver um pouquinho sobre essa pessoa que é dominada pela ira, que não se despojou do eu pecador e que vive longe do controle da palavra santa. Curva a sua fronte, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, Tiago nos convida, como amados irmãos, estarmos prontos a ouvir essa palavra que salva a nossa alma, essa palavra pela qual fomos gerados, e tardios para falar, porque a nossa fala é reflexo de uma ira, que Tiago diz que também devemos ser tardios para apresentar, pois a nossa ira e a nossa fala estão manchadas pelos nossos pecados. Então Tiago nos diz uma verdade maravilhosa: a nossa ira não produzirá a justiça de Deus. Mas ele não nos deixa desprovidos de consolo, mas nos exorta de que o nosso Deus é um Deus que se ira contra o pecado, se ira contra a injustiça, se ira contra o mal, e a sua ira é boa, é santa e é justa. E essa ira produz justiça de Deus, porque provém do próprio Deus. Então nos dá fé para crermos nas promessas de Deus e confiarmos no nosso bom Deus, para que Ele aplique a sua justiça quando formos afligidos, ó Deus, pelo pecado, pela injustiça e pelas aflições deste tempo presente. Sustenta os nossos corações para aguardarmos aquele dia final no qual o nosso Deus, o justo juiz, há de julgar todo o mundo. Então, enquanto estamos nessa caminhada cristã, nos ajuda a nos despojarmos de toda impureza e acúmulo de maldade, e assim estarmos prontos para acolher, para receber com toda mansidão e humildade em nós a palavra que foi implantada quando fomos regenerados. E que essa palavra frutifique em nós e nos domine, e que a nossa ira seja permeada, ó Deus, pelas promessas deixadas nas Sagradas Escrituras, para termos plena confiança no Senhor. Quando este sentimento nos acometer, qual seja a ira, quando sentirmos, ó Deus, um desejo de repulsão pelo pecado e nos irarmos contra toda injustiça nesse tempo presente, não permita que isso nos domine e que nossos desejos pecaminosos aflorem. Antes, pelo Espírito Santo, ser sobre nós e nos domine com a palavra de Cristo, para que as nossas palavras sejam de brandura e de mansidão,
e que o nosso coração descanse no Senhor. É o que nós oramos, Pai, é o que nós rogamos, em o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos ter agora então.